bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje a gente está retomando os nossos estudos e o nosso tema da aula de hoje será os estados físicos da matéria. Pessoal, esse é um tema bastante simples, vocês já conhecem. Nós vamos fazer aqui uma revisãozinha bem bacana para que vocês possam revisar os principais tópicos e também aprimorar o conhecimento de vocês, né? Como vocês já devem saber, os estados físicos da matéria, pessoal, eles dependem da temperatura e da pressão em que essa porção de matéria ou essa porção de substância se encontra. Então, assim, é importante que a gente saiba qual é a temperatura e qual é a pressão em que aquela quantidade de material que a gente encontra no meio se encontra, tá? Então, quando a gente tem a pressão do meio constante, ou seja, vou dar aqui um exemplo para vocês entenderem. Imagine uma mudança de estado físico ocorrendo à temperatura ambiente. A pressão do meio, que é a própria pressão atmosférica, está constante. Então, quando a gente tem a pressão do meio constante, a mudança de estado físico, pessoal, ela ocorre com a variação de temperatura. O que é que significa? Significa que, se você aumentar a temperatura, você vai mudando a matéria de estado físico da mesma forma que você diminuindo a temperatura, você vai fazer a matéria mudar de estado físico. Agora, é importante que vocês entendam, né, que existem um conjunto de forças que atuam na matéria. E essas forças, elas podem ser classificadas de duas maneiras, tá? A gente vai ter aquele conjunto de forças que mantém átomos e moléculas unidos para compor os estados físicos, né, pelo quais nós conhecemos, e existem aquelas forças que mantêm átomos e moléculas separados. Nós vamos chamar isso daqui de forças repulsivas e nós vamos chamar isso daqui de forças atrativas. Então, assim, ó, dentro da matéria, nós vamos ter as forças atrativas e nós vamos ter as forças repulsivas. As forças atrativas eu vou representar por FA e as forças repulsivas eu vou representar por FR. Aí, olha só que coisa interessante, ó. Quando as forças de atração ou forças atrativas são maiores que as forças repulsivas, a gente encontra a matéria no estado físico sólido, certo? Quando a gente tem uma equiparação dessas forças, nós vamos encontrar a matéria no estado físico líquido. E quando as forças repulsivas são naturalmente maiores que as forças atrativas, ou as atrativas menores que as forças repulsivas, o que é que a gente vai ter aí? A gente vai ter o estado físico gasoso, perfeito? Vou tomar aqui uma aguinha para a gente manter a nossa aula e a garganta hidratada. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Como vocês já devem saber, nós vamos ter basicamente os estados físicos da matéria a pressão constante, mudando conforme a temperatura. Então olha para cá, a gente tem aqui um retículo cristalino de moléculas de água, e observe bem aqui o que é que está acontecendo com a temperatura. Ó. Percebam que à medida que a temperatura vai aumentando, o grau de agitação das moléculas também vai aumentando. Ó. E perceba que aquele retículo cristalino que antigamente existia já não existe mais. Isso denota uma mudança de estado físico. Nós estamos agora no estado físico líquido. E à medida que a gente vai aumentando a temperatura, o grau de agitação vai aumentando, e observem que as moléculas, ó, elas vão se afastando até elas estarem totalmente separadas, com livre movimentação, compondo o que nós chamamos de estado físico gasoso, como vocês podem ver aí. Perfeito? Então, assim, os estados físicos da matéria, eles naturalmente, eles dependem, travou um pouquinho, né, gente? Eles dependem da temperatura. E à medida que você aquece ou que você resfria uma porção de material, observe novamente aí o estado físico sólido com retículo cristalino. À medida que você vai aumentando a temperatura, dá uma olhada aí na temperatura lá embaixo,
você vai fazendo as moléculas aumentarem o grau de vibração e você vai, digamos assim, afastando mais essas moléculas, o retículo cristalino vai desmanchando e assim vai ocorrendo a mudança de estado físico, perfeito? Então, quanto maior for a temperatura, meu povo, maior é o grau de agitação e assim a matéria começa a mudar de estado físico, ok? Então vamos para frente para a gente agora dar uma olhadinha aqui nos três estados físicos básicos da matéria, né? Quais são esses três estados físicos básicos que vocês conhecem? A gente tem o estado físico sólido. Aqui, observe, estou colocando como exemplo a água, tá? Aqui as forças de atração são maiores que as forças de repulsão. Aqui as moléculas elas se organizam formando um retículo cristalino e basicamente essas moléculas elas não conseguem se movimentar dentro do retículo cristalino, elas apenas vibram. Aí o que é que acontece? Se a gente aquecer o estado físico sólido, ele muda para o estado físico líquido, sendo que o retículo cristalino ele vai ser desmanchado. Aqui nós já vamos ter movimento e agitação de moléculas. E se eu aquecer o estado físico líquido, ele muda para o estado físico gasoso. No estado físico líquido, as forças atrativas são equivalentes às forças repulsivas. E aqui, galera, no estado físico gasoso, mediante o aquecimento do estado físico líquido, as forças repulsivas se tornam maiores que as forças atrativas. Perceba que as moléculas, elas já estão livres, então elas podem se movimentar em todo o espaço do recipiente que elas contêm, e assim elas podem ocupar qualquer volume que se encontrem. Então, os três estados físicos básicos da matéria são sólido, líquido e gasoso. Agora, é importante, né, que vocês saibam que cada estado físico desse, da matéria, ele tem algumas características, né? É importante que vocês definam essas características, porque se isso daqui cair em uma questão, você sabe responder com bastante cuidado. Professor Emanuel, que características são essas? O estado físico sólido, como vocês podem observar, ele tem forma própria, né? Todo sólido tem uma forma própria. Já o estado físico líquido, ele não tem essa forma própria. Ele adquire a forma do recipiente que o contém. Se o recipiente é quadrado, a forma do líquido é quadrada. Tá? E o estado físico gasoso também, ele não tem forma própria, ele tem a forma do recipiente que o contém. Então, veja essa primeira característica que é muito interessante. O único estado físico que tem forma própria é, sem dúvida algum, estado físico sólido, tá? E outra curiosidade é porque o volume do sólido é fixo, o do líquido também é fixo, mas o volume do gás, como as partículas se movimentam espontaneamente em todas as direções, pessoal, ele vai ocupar o volume do recipiente que o contém. Isso quer dizer que o volume do gás ou do estado físico gasoso varia conforme o recipiente onde ele se encontra confinado, né? E sólidos dificilmente sofrem compressão. Quando eles vão serem comprimidos, geralmente eles quebram. Os líquidos também têm uma compressividade muito baixa. Já o estado físico gasoso ele pode ser facilmente comprimido. E agora, turma boa, para a gente fechar a nossa aula sobre estados físicos da matéria, vamos conhecer as mudanças de estado físico, tá? Então acompanhe aqui para vocês poderem entender. Nós temos aqui os três estados físicos básicos, o estado físico sólido, o estado físico líquido e o estado físico gasoso. Observe aqui o sentido dessa seta, Quando a gente aquece um sólido, ele vira líquido. Quando a gente aquece um líquido, ele vai para o estado físico gasoso. E observe bem aqui o sentido dessa outra seta, quando a gente diminui a temperatura do estado físico gasoso, ele vai para o líquido, e do líquido ele vai para o sólido. Lembrando que todas essas mudanças de estado físico que vocês estão acabando de ver, são mudanças que ocorrem a pressão constante. Tá? Isso quer dizer que as mudanças estão ocorrendo a pressão constante. Então vamos lá, vamos conhecer
as nomenclaturas que nós usamos para cada transição de estado físico. Quando você tem um sólido mudando para líquido, o nome dessa mudança de estado físico nós chamamos de fusão. Quando a gente tem o estado físico líquido, a pressão constante, mudando para o estado físico gasoso, nós chamamos essa mudança de estado físico de vaporização. Aí atenção, quero chamar a atenção de vocês aqui para um detalhe bastante interessante. Quando a gente fala de vaporização, né, a gente tem basicamente 3 denominações que nós podemos usar. A primeira denominação é a evaporação. A evaporação, pessoal, ela é um fenômeno que ocorre em superfícies de líquidos. Então, o fenômeno da evaporação, ela só ocorre aqui, ó, na superfície do líquido, tá? Perceba que na evaporação, a gente não precisa aquecer o líquido. A temperatura em que o líquido se encontra está abaixo do ponto de ebulição. E é um fenômeno extremamente lento que pode ocorrer de forma totalmente natural. Como, por exemplo, quando você bota uma camisa no varal e ela seca, quando chove a calçada seca, quando o volume de um açude ou de um reservatório de água começa a baixar. Esses são fenômenos de vaporizações conhecidos por evaporação. Agora, quando você começa a aquecer um líquido a pressão constante, a temperatura vai aumentando até que a temperatura do líquido atinja o ponto de ebulição e a pressão máxima de vapor aqui, né, a PMV, ela se iguale à pressão atmosférica, tá? Aí nós vamos ter a chamada mudança de estado físico sob aquecimento, chamada de ebulição. Ela é naturalmente um processo bem rápido, bem mais rápido, tá? É necessário que o líquido aqueça e é necessário que a temperatura atinja o ponto de ebulição para o líquido começar a ferver, né? A ebulição nada mais é do que a fervura do líquido. E a temperatura em que essa fervura ou essa mudança de estado físico acontece, nós chamamos de ponto de ebulição. E também, pessoal, existem aquelas mudanças muito rápidas, em que o líquido ele é colocado em uma temperatura que está muito acima do seu ponto de ebulição. Nós chamamos essa mudança de estado físico de calefação. Você joga o líquido numa superfície muito quente e assim que ele absorve aquele calor da superfície extremamente quente, ele muda de estado físico instantaneamente. Aí fiquem atentos, ó, quando a gente fala de vaporização, ou pode ser uma evaporação, ou pode ser uma ebulição, ou pode ser uma calefação. Todos esses processos que vocês acabaram de ver, eles são chamados de processos endotérmicos. Por que eles são chamados de processos endotérmicos? Endo quer dizer que absorve e térmico quer dizer calor. Significa dizer que esses processos acontecem com absorção de calor. Perfeito? Bom, então vamos lá. Agora vamos pensar no sentido contrário, onde a gente está diminuindo a temperatura, né? Você tem o estado físico gasoso indo para o estado físico. Ah, pessoal, esqueci de falar da sublimação, né? Então vamos continuar aqui, voltando. Perdão, peço desculpa. Então vamos lá. Existe aquela passagem de estado físico em que ela vai diretamente para o estado físico gasoso, tá? É a chamada sublimação, onde a fase líquida ela não é estável para aquele determinado tipo de material. Vou citar aqui um exemplo para vocês, o caso do gelo seco, né? O caso da naftalina, o caso do iodo, que sofrem sublimação, tá? Tinha esquecido dessa parte, então vamos agora para o processo contrário, onde a gente vai resfriar esse tipo de material. Bom, quando você tem o estado físico gasoso, a pressão constante e você resfria, ele pode sofrer uma condensação, se a matéria estiver na forma de vapor, né? Ou então ele pode sofrer uma
liquefação se aquele material estiver na forma de gás, tá? Vapor é qualquer estado físico de matéria em que a temperatura crítica daquele material ainda não foi atingido, e gás é qualquer estado físico de matéria onde a temperatura crítica daquele material já tenha sido atingida ou ultrapassada. Se você naturalmente resfriar o estado físico gasoso, ele pode sofrer condensação, liquefação e formar o líquido. E se você resfriar o líquido, ele pode congelar. Nós chamamos esse processo de quê? De solidificação, onde a fase líquida volta para a fase sólida. E por último, se você também pode provocar uma sublimação do tipo endotérmica, né? Exotérmica, perdão, tá? Uma sublimação do tipo exotérmica. Alguns autores, tá, pessoal, utilizam o termo ressublimação. Eu, particularmente, não gosto muito de usar esse termo, mas vocês vão pegar algumas obras que falam de ressublimação. Dentro do ponto de vista básico, não existe ressublimação, né? Se sublimou, você vai ressublimar o que está sublimado, mas eles usam esse termo apenas para colocar o processo reverso, o processo contrário e assim. Perceba que tanto a condensação, quanto a liquefação, quanto a solidificação, quanto a sublimação exotérmica ou ressublimação são processos que acontecem com diminuição de temperatura, portanto, esses processos são exotérmicos, né? Exotérmicos, e eles ocorrem com liberação de calor, diferentemente dos processos anteriores. Então, com isso, pessoal, falando um pouquinho sobre as mudanças de estado físico, a gente fecha a nossa aula de estados físicos da matéria, aula bem básica, bem basicona, para vocês terem a noção de tudo. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.